tema desse ano, como nós sabemos, é importante frisar, a paz do mundo começa em casa. Nós temos, naturalmente, essa iniciativa, é uma iniciativa do Conselho Espírita Regional, com o apoio da Federação Espírita do Estado de Goiás. A gente gostaria agora, nesse momento, de chamar aqui a coordenadora do Conselho Espírita, a Sônia Rodrigues, mais conhecida como Soninha, para que dê as boas-vindas a todos os participantes. Boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria, né? O coração transbordando de alegria por essa realização, que é algo que já faz parte das nossas vidas, né? A Semana Espírita, nós ficamos ansiosos com a chegada do mês de julho, sempre na primeira semana, para nós nos encontrarmos, né? Então, é um evento que tem essa finalidade de reunir as casas espíritas, né, que são muitas na nossa cidade, graças a Deus, muitas casas espíritas de Anápolis e as cidades que compõem a 9ª região, né? Temos aí Pirinópolis, Goianápolis, Nerópolis, Goialândia, Alexânia e não sei se eu me esqueci de algumas, mas são essas basicamente. Então é um momento, é uma oportunidade que nós temos de nos reunir, né? As casas espíritas, as pessoas. Quantos de nós passamos meses até o ano sem nos encontrarmos, né? E agora aqui estamos nos reunindo, olhando nos olhos, dando os nossos abraços, nos confraternizando, né? Então é uma alegria muito grande. Nós desejamos que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita alegria, porque aqui não está acontecendo só do plano material. Há todo um preparo do plano espiritual para que tudo aconteça a contento. Até tratamentos nós recebemos aqui, tratamentos espirituais, porque aqui nós mudamos de sintonia. Na medida que nós ouvimos a palestra, ouvimos a música, nós já mudamos a nossa sintonia. E com isso nós recebemos muitas graças, muitas bênçãos, né? Temos que lembrar que ali no fundo tem, em média, todos os dias 60, 70 crianças, uma quantidade de evangelizadores ali trabalhando em prol da evangelização das crianças, e isso é maravilhoso. Os jovens estão lá na UEG, fazendo também as atividades. Então, é um conjunto de atividades que só nos enaltece, nos alegra o movimento espírita de nossa cidade, na nossa região. Então, eu dou muitas graças a Deus de estar vendo todos vocês aqui e contamos com vocês todos os dias até o final. Muita paz, muita luz. A nossa palestrante de hoje é a doutora Ana Paula Vecchi, pediatra e reumatologista, pediatra pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em Ciências Médicas, também pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Departamento de Família da AME Brasil, presidente da AME Goiás, autora dos livros A Inquisição e o Outro Lado, e Infância e Adolescência, Manual para Pais e Evangelizadores. Inclusive, ao final da palestra, ela estará autografando os livros que estão também à disposição, na exposição do lado de fora. Então, passamos a palavra à doutora Ana. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Queria agradecer o convite na figura da Sônia. E queria também dizer que a Associação Médico Espírita de Goiás, a Associação Médico Espírita do Brasil, apoia a Fraternidade Sem Fronteiras, porque é apenas um coração a auxiliar todos aqueles que necessitam. Estamos juntos nesse amor que não tem fronteiras. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que a nossa mente esteja em sintonia com a espiritualidade maior. Nos tempos atuais, a violência é um assunto diário. Ligamos a televisão e ali estão pessoas agredidas, mulheres agredidas, homens, crianças, jovens que agridem e são agredidos. A violência está no trânsito, está em torno de nós. E como entender? Como modificar esse quadro atual?
como construir a paz. Joana de Ângeles vai dizer para nós no livro Conflitos Existenciais que ninguém vive a atacar o outro se não estiver ferido, se não estiver em desarmonia consigo mesmo. Se eu estiver bem comigo mesmo, eu serei incapaz de agredir o outro. Então, todas aquelas pessoas que agrediram a outra pessoa é porque ela não estava bem. É porque ela trazia uma desarmonia interior. E, na verdade, quem agredia é a criança interior dela. Mas o que é isso, Ana Paula? Somos todos adultos, o que você vem dizer de criança? Eu já cresci. Não. Toda vez que temos atitudes inadequadas, na verdade, quem está agindo é a nossa criança machucada, que não teve atendida às suas necessidades básicas de segurança, de afeto, de aconchego e de proteção. Então, Joana de Ângeles vai nos dizer também, no livro Jesus e Vida, que somente através da educação das gerações novas será possível reverter o quadro atual de violência. Então, quando nós atendermos a nossa criança, os nossos filhos, eles serão adultos com menos feridas, adultos mais saudáveis emocionalmente e adultos que não agredirão. E aí sim, teremos construído a paz. Ela vai dizer também que a chave, a solução para esse quadro de violência, Jesus já nos deu. É o amor. É o amor, amar o seu próximo como ama a ti mesmo. Então, na verdade, é o amor que temos para conosco. Porque ninguém é capaz de amar o outro sem amar-se antes. Ninguém é capaz de educar sem antes se educar. Ninguém é capaz de promover a paz antes de construir a paz no seu mundo íntimo. Como é que conquistamos a paz em nós mesmos? Só conseguiremos encontrar a paz quando estivermos em conexão com o nosso eu superior, com o nosso propósito divino, porque somos filhos de Deus. E como Joana de Ângeles já nos disse no livro Filho de Deus, só uma fatalidade nos aguarda: a plenitude. A plenitude é a felicidade, é a paz, é a harmonia interior. Então, na construção de um mundo com paz, que começa em casa, começa de mim para com a minha família. Eu preciso olhar para mim mesmo, olhar para as minhas sombras e, sem querer falar muita linguagem psicológica, olhar para o que não está legal dentro de mim. Então, se eu sou mãe, profissional, eu tenho que olhar quais são as minhas necessidades quando eu tiro os meus papéis, que são a minha identidade do ego. Então, quando eu deixo de ser médica, quando eu deixo de ser a mãe dos meus 3 filhos, quais são as necessidades da Ana Paula? Quais são as suas necessidades? Estar em conexão com as suas próprias necessidades vai abrir uma porta para que você também consiga acessar a alma que te chega no teu lar. E aí, aqui é uma reflexão que eu fiz, e vocês fiquem à vontade para aceitar ou não. Uma criança não atendida em suas necessidades básicas será um adulto agressor. Então, como falar de uma paz que começa no lar sem nós falarmos da educação, do vínculo pais e filhos? E é a proposta que eu trago para nós hoje. Então, a maternidade, metaforicamente, é um castelo construído em alguns pilares.
o pilar do amor incondicional, o pilar da tolerância, da renúncia e da grande capacidade de superação, onde nós fazemos e refazemos, aprendemos e refazemos, e recomeçamos, e repetimos, porque é assim. Agora, essa coisinha mais bonitinha aqui, que inclusive está mostrando a língua aqui para nós, ela não vem com manual. E aí? Ela não vem com manual, como é que eu posso conseguir bem educar essa criancinha? Ela não vem com manual de propósito, porque é para eu olhar para essa criança e exercitar uma linguagem que é uma linguagem não verbal. É a linguagem da alma. É o primeiro exercício para a linguagem da intuição, em que uma alma compreende a outra apenas com o olhar. Então, um dos primeiros pilares aqui, ou das primeiras dicas que nós vamos refletir sobre esse processo de construção desse vínculo, nessa educação com amor, sem violência, para a construção de um mundo pacificado, nós vamos dizer que a primeira coisa, a mais importante, seria a nossa presença. A nossa presença emocional. Certa vez, a irmã Eulália, um espírito que me acompanha há tempos, ela me disse: minha filha, é um grande tesouro estar com a cabeça aonde estão os pés. Eu entendi. Isso significa que, quando nós estamos lá no trabalho, com a cabeça voltada para casa, estamos em casa pensando no trabalho, estamos hoje no domingo já pensando na segunda-feira, estamos na segunda-feira pensando na sexta, e estamos trabalhando pensando nas férias, nós estamos bem dentro de um trem ou dentro de um metrô. Nós não estamos vivendo o presente. Isso é um exercício. Então, que nós possamos estar em casa presentes. Então, estar presente no olhar, olhar para o nosso filho e olhar para ele com as suas necessidades físicas de alimentação, de vestimenta, de educação, mas também aquele olhar voltado para a alma. O que essa alma me traz de desafio? Quais são as necessidades desta alma que me chega aqui pelas portas da reencarnação? Quais são as más tendências e que eu preciso estar atenta para corrigir? Porque não se enganem, não estão chegando parentes de Emmanuel para as nossas casas. Pelo menos na minha não chegou nenhum até agora. Que a gente retire esses óculos cor-de-rosa, que a gente possa olhar o nosso filho com muita clareza. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz que se nós fizermos isso, nós vamos identificar. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz em sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Sim, você consegue identificar. Mas também é nesse olhar que a mãe, ou o cuidador, ou o pai, conecta-se com essa criança e estabelece o vínculo. O primeiro estudador, assim, a pessoa que estudou o vínculo parental foi Bowlby, e ele diz que é nesse olhar receptivo do cuidador para a criança, em que ela se sente amada, segura, ela vai estabelecer todas as outras relações da vida dela. Relações com os vizinhos, com os coleguinhas, com o cônjuge. Olha que importante essa relação. Mas também uma criança que eu adotei, não é assim? E aí, como é que fica, Ana Paula? Nós somos espíritas. Nós acreditamos que sempre há tempo de recomeçar. Não é verdade? Se não houve essa construção inicial, que façamos hoje? Tem um trabalho muito interessante com crianças, filhos de pais, presidiários. E o que deu o acompanhamento depois de 7 anos identificou?
que as crianças, mesmo com o pai delinquente, preso, se ela tinha um vínculo com alguém na família, independente se era mãe, vó, tio, um vínculo bom, que transmitia esse afeto, essa segurança, esse conforto, essa criança, ela não evoluía para a delinquência, nem para as drogas, e nem para a depressão. Então, que nós sejamos esse vínculo. Para quem quer que seja, sobrinho, parente, filho. E aí o que faz uma criança feliz não é o brinquedo, é brincar, é conviver com a família. Então, a nossa presença física, sim, muito mais importante do que o ter, do que o comprar o brinquedo. Estar presente, olhar, ouvir e dialogar. Como é que está a nossa comunicação? Querido filho, como você está? Sua mãe e eu estamos bem, mas com muita saudade. Por favor, desliga o computador e desça para comer algo. Com amor, teus pais. As mídias, os smartphones, muitas vezes fazendo ruído na nossa comunicação. Não é nem bom nem mal, é neutro, não é? Eu tenho um filho que mora em São Paulo e é maravilhoso ter um smartphone para a gente conversar, a gente se vê, ouve a voz, não é maravilhoso? É. Então, não é bom nem mal, a gente precisa aprender a lidar com isso. Os nossos filhos vão usar as mídias, os smartphones, nós também iremos usar, mas é importante que nós possamos desligar e ter tempo para conviver e dialogar. E que ele não possa ser uma fuga, porque às vezes o diálogo está tão difícil em casa, está tudo tão horrível dentro de casa, não tem nenhuma alegria, que aí realmente a nossa alegria se volta para o smartphone ou para a Netflix. Precisamos reavaliar. O que não está legal? A gente tem que ter coragem para olhar. Estar presente, olhar, ouvir, dialogar. Muitos sintomas psicossomáticos, tais como dores de cabeça, dores abdominais ou dores nas pernas, que é a minha especialidade, também são gritos silenciosos dos filhos. Quem os ouve? No fundo, o que eles estão procurando é o coração dos pais. Das dores recorrentes nas pernas, as chamadas dores do crescimento, apenas 3% correspondem às causas orgânicas. 97% são de causas psicossomáticas. O que é isso? Algo não está bem. E o que não está bem? Não é o osso da perna. É algo que não está bem com aquela criança. Ou é nela, na escola, no seu ambiente, é ela com a sua relação com os pais, com os cuidadores, ou é a própria relação dos pais, o casamento deles, refletindo nelas. Conversar, dialogar. 2, o segundo pilar, amor. Demonstrar amor. Tem um livro muito legal, que são os 5 arrependimentos antes de partir. É uma cuidadora australiana, e ela reuniu algumas queixas das pessoas que ela cuidou. Foram várias, diversas pessoas no final da vida, até pessoas com doenças terminais. E ela viu que 5 arrependimentos eram assim repetitivos. Um deles era não demonstrar amor. Muitos pais amavam seus filhos, mas nunca tinham dito que os amava. E isso era um dos grandes arrependimentos. Eu me lembro de uma história de um senhor que estava em cuidados paliativos e o filho muito agressivo com a irmã, muito agressivo com a cuidadora, agressivo com o pai, mas era ele que tomava conta de tudo e tudo tinha que ser muito perfeito, aquela pessoa muito assim tal, e ele não relaxava muito, e ele falava para a cuidadora: nossa, mas eu queria tanto que ele relaxasse, eu queria tanto que ele fosse feliz. E ela perguntava assim para ele: você já falou para ele que o ama, independente se ele está acertando ou não? Ele para e fala: não. Ela diz: como é para você dizer isso agora? Não é fácil. E ela diz: vamos tentar? Sim. Então ele chama esse filho para a conversa, um filho de 45 anos, 50, e diz: meu filho, eu te amo.
Eu te amo com toda a força. Você não precisa fazer nada certo. Você não precisa ser o primeiro, ser o perfeito, que eu te amo do jeito que você é. E a partir daquele momento, esse filho relaxa. Ele consegue ter uma boa relação com a irmã e ele consegue ter uma boa relação com o pai, despedir-se dele. E esse pai vai embora feliz. Gente, vocês não sabem o poder que é demonstrar amor. Os nossos filhos precisam sentir-se amados. Se eles não têm esse bom apego conosco, esse vínculo ali na infância, esse vínculo ele é inseguro, ela vai ser uma criança que no futuro vai ser ansiosa, às vezes depressiva, com uma baixa autoestima. E lembra novamente, você só agride o outro quando você não se sente à altura, ou sua autoestima está baixa. E aí você fala assim, não, mas isso aí não acontece com a gente, não. Eu vou dizer para vocês que acontece sim. Você quer ver? Quando você está lá na casa espírita, né? Está trabalhando. E aí alguém, o dirigente não comentou que você fez tudo certinho, arrumou água certinho, chegou no horário, e você está fazendo isso, ele não falou nada, aí chega seu colega do nada, é promovido. Aí você pensa, poxa, perdi a vontade de ir lá. É assim? Ah, não, eu acho que vou procurar outro lugar. É porque você está desanimado? Você pode achar que você está desanimado, que você está cansado, que você agora vai fazer uma pós-graduação, sei lá. Mas, na verdade, sabe que você está? Emburrado. Você está emburrado. É a sua criança ferida que, de repente, lá na infância, sentiu-se preterida. Você mostrava um desenho e, de repente, sempre tinha uma crítica ali. Você cresceu inseguro. E aí você transporta essa relação para as outras relações da sua vida. Você quer ver outra coisa? Quando você planeja, não, vai ser a felicidade para mim, vai ser assim, eu vou casar assim, meu filho vai ser tal jeito, e de repente a vida não traz nada do que você quer. Aí você pega e fala assim, poxa vida, também, hein? Nada do que eu quero dá certo, eu sou um fracassado. Não, também não vou tentar mais nada, não, também não vou tentar mais nenhum concurso, não passo mesmo. Nada dá certo também, aquelas moças, né? Também não vou sair de casa, não arrumo namorado mesmo. O que é isso? Sua criança ferida que está emburrada. Ela emburrou. Emburrou com quem? Com a vida, com Deus. Já que não está do jeito que eu quero, né, Deus? Também não vou fazer, não. Vou ficar aqui quietinha. Percebem? Percebem como muitas coisas nossas, não bem trabalhadas na nossa infância, refletem na nossa vida adulta. Então, as 5 linguagens do amor, você vai dizer para o seu filho que você o ama. Meu filho, eu te amo de qualquer jeito. Você tirando 10 na prova, ou 6, eu queria que você tirasse 8 pelo menos, mas se você tirar 5, 3, 2, 1, eu te amo do mesmo jeito. Abraçar, beijar, toque físico, atos de serviço. Então, fazer alguma coisa para esse filho, uma comidinha. Mãe, faz aquela comidinha que eu gosto. É um jeito dele ver que você gosta dele. Ele está te pedindo isso. Elogio, já falei, palavras de afirmação, presentes. Ah, viajei aqui no seminário, trouxe aqui um bottom da fraternidade. Não precisa ser nada caro. Trouxe um bilhetinho para você, trouxe uma flor. Mostrar que você lembrou. Tempo de qualidade, brincar. Concordamos todos em que a criança necessita de amor para crescer, patenteando mente clara e corpo sadio. Entretanto, é impossível efetuar o trabalho do amor, realmente amor, sem bases na educação. Então, quem ama também dá limites. A gente ouve muito que a geração moderna está sem limites. Está mesmo. Mas eu tenho uma opinião, trabalhando com crianças há 22 anos. Eu penso que está faltando hoje em dia presença. Porque quando nós estamos ali presentes, conectados com essa alma, prestando atenção nela, nas emoções, ela chegou em casa, bateu a porta, o que foi, meu filho, que você está desse jeito? Você vai corrigir.
Mas você vai prestar atenção. O que aconteceu com você? Alguém brigou com você lá na escola? Conectar-se com as emoções do seu filho. E a gente só consegue fazer isso se a gente se conecta com as nossas próprias emoções. Então, só consegue dar limite quem está presente. Então, está faltando presença, amor e, claro, limites. Como é que nós vamos dar limites? A gente tem que dizer não. Dizer não é assim, que seu sim seja sim, que seu não seja não. Se você disse não, você vai sustentar o seu não. Você não vai dizer sim e depois dizer não. Então, você vai pensar antes de dizer o não. Mamãe, eu posso brincar lá fora? Não sei. Você não vai responder qualquer coisa depois de dizer. Eu não sei, porque agora eu estou atarefada aqui. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu decido, se você está em dúvida. Certo? Porque se você disser não, você vai ter que sustentar o seu não. Você tem que dar uma razão para o seu não, explicação. Ser coerente, se você disse não, a babá disse não, a avó disse não, o pai disse não. Constância, você diz não, você estando com raiva, você estando alegre, você estando apavorada, você estando cheia de tarefas ou você estando tranquila. É a constância. E a consequência. Por favor, desligue o celular e vá para o seu quarto, ou venha jantar, ou desça da cadeira, meu filho, que se ele não descer, desce daí, menino. Não adianta ameaçar. Falou 1, 2, 3, tem que ter consequência. E qual é a consequência? Se é muito pequenininho, tira do local, leva para o cantinho da disciplina. Se é mais velho, você fala, eu vou contar até 3. E adolescente é ótimo, você tira o celular. Você tira alguma coisa. E por curto período de tempo, não vai tirar 6 meses. Eu tive uma paciente que, doutora, tirei o celular, estava fazendo coisa errada. Ah, e aí? 6 meses. Falei, minha filha, mas aí você tirou a sua melhor arma. 6 meses? Nesses 6 meses, se ele se comportar mal, o que você vai retirar? Não é verdade? Então, tem que ter a consequência tem que estar ali. Naquele minuto, não é quando o pai chegar, quando a mãe chegar, não. É naquele momento. E dar limites. Será que nós precisamos bater para dar limites? Nós estamos num seminário sobre a paz, sobre a não violência. Será que se existe outro método de nós darmos limites sem bater? Estão sentados, bem sentados, porque agora eu vou provocar vocês. Crianças que receberam restrição corporal, palmadas, beliscões, sacudidas e abusos verbais se tornam adultos com propensão a transtornos de ansiedade, depressão, alcoolismo e outras formas de dependência química, comportamento antissocial e agressividade. Se tornam adultos que acreditam ser normal punir com violência. Meu Deus, que incoerência. Você está lá numa sala ou no ambiente de alimentação de um shopping, está com uma notícia horrorosa que um homem espancou uma mulher. Isso nos choca, isso é horrível. Mas você vira do lado, tem uma mãe batendo numa criança, porque ela não se comportou. E eu pergunto, qual é a diferença? Qual é a diferença? Existe tapa que educa? Existe tapa que é violência e tapinha que não dói? Parece que eu já me lembro até de uma música assim. Será que isso existe? Meus queridos, eu penso que é uma cultura que nós temos que modificar. Até 50 anos atrás, as crianças que não aprendiam a tabuada na escola recebiam a palmatória. Elas apanhavam da professora. Hoje eu tenho certeza, eu sou professora também, eu não sou de criancinha, mas eu sou universitária. Se eu bater em algum dos meus alunos, mas tudo bem. Tem algum professor aqui na plateia de crianças? Se você bater em alguma criança, o que vai acontecer com você hoje? Ninguém vai aceitar. Mas por que se eu sou mãe eu posso bater? Vejam, então, na época, quando a palmatória foi retirada, houve uma grande campanha. Pensa, como nossas crianças vão aprender agora, sem a palmatória? Será o fim da educação deste país. Ah, parece que eu estou ouvindo a mesma coisa agora, quando virou lei que não podemos bater. É uma questão de nós modificarmos. Por que a gente acredita que é assim que se educa? Porque nós fomos educados assim. E nós tendemos a repetir o que fizeram conosco. É natural.
E aí essa neurocientista, que é a Suzana Herculano, é uma neurocientista muito, muito famosa, muito estudiosa, ela nos diz que, isso aqui nós já colocamos, isso, que quando criança, o cérebro não consegue vincular nada de negativo à imagem da figura da mãe ou do seu cuidador. Do ponto de vista da neurociência, a criança que apanha da mãe tem medo da punição, mas não acha que a mãe é má, ou que ela está errada, acha que apanhou porque mereceu. Isso é verdade. Todos nós aqui falamos, não, mas eu era custoso mesmo, se minha mãe tivesse me batido, sei lá o que eu tinha virado. Aí é que está. Nós precisamos de limites, mas a gente pode dar o limite sem bater. E isso é realidade. Quando nós atendemos crianças agredidas mesmo, de maus tratos, nos hospitais, eu trabalho no materno infantil, e essas crianças muitas vezes chamam pelas mães, chamam pelos pais, que são os seus agressores, justamente por causa disso. Esse mecanismo é quem cuida de você, você não consegue registrar, achar que essa pessoa é má. Você acaba se culpando. O melhor uso do contato físico é o carinho, tão ao alcance de todos quanto a palmada. E eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente não bate, mas a gente bate com a palavra. Não é só o que a gente fala, é como a gente fala, é o tom de voz. Porque eu posso ser firme sem ser agressiva. Por exemplo, arruma seu quarto agora. Fulano, agora. Estou sendo firme. Outra coisa é, mas eu vou te falar que você não tem jeito, você é uma bagunceira. O que eu estou fazendo? Agredindo. Você é enjoada demais. Gente, pelo amor de Deus, faz isso não. Vocês não sabem o peso que tem a palavra de uma mãe ou de um pai para uma criança. Ela carrega isso no inconsciente para o resto da vida. Nós somos adultos e vocês não vão lembrar o que seus pais falaram para vocês, porque eu também não vou lembrar. Mas o nosso inconsciente lembra. E aí você diz, mas você é um desajeitado, você não serve para nada, você não faz nada direito. Aí isso acontece? Esse jovem cresce, não termina uma faculdade, faz tudo de qualquer jeito, não dá nada certo na vida. Por quê? Porque ele registrou que ele não faz nada direito. Tá? Então, a crítica, é muito legal esse livrinho. As crianças aprendem o que vivenciam. E um dos capítulos dele é esse. Se as crianças vivem no mundo ouvindo críticas, aprendem a criticar. A crítica, frequentemente, tem um efeito cumulativo, criando atmosfera negativa para a vida familiar. Pessoal, tem famílias que são críticas. É um criticando o outro o tempo todo. E isso é uma densidade tão horrível que chega a dar até dor. A pessoa tem dor no pescoço, tem dor na coluna, tem dor na perna, tem dor no joelho, porque isso é uma coisa, isso é agressivo. Não existe crítica construtiva não, tá, pessoal? Toda crítica, ela é agressiva. Existem sugestões e existem conversas. Você pode sentar com seu filho e pontuar o que ele fez que não estava certo. Isso aqui não está certo, meu filho, mas não caracterizá-lo de mentiroso ou de qualquer outra coisa. Essa sua atitude não foi correta, meu filho, mas não caracterizar a pessoa. Então, um ambiente crítico e reprovador vai gerar uma série de angústias, e um ambiente estimulador. Eu vou dar um exemplo agorinha. Agora vamos trazer Emmanuel, né, para ver a opinião dele sobre o assunto. Ele diz o seguinte: azedume e irritação, vocês perceberam a minha influência, né, com o alto, né? Eu chamo Emmanuel e ele, né, vai dizer a opinião dele aqui. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Então não é que Deus não está permitindo que as coisas boas cheguem para você, não. É que muitas vezes a gente reclama tanto da vida, reclama tanto do outro, critica tanto o outro, a vida, o sistema, tudo, o dia, o tempo, a notícia. A gente critica o tempo todo, que a gente cria uma maçaroca pesada de concreto em torno de nós, que as bênçãos não nos chegam, nos afasta o que há de melhor. Isso aqui é Emmanuel falando para nós. Então vamos para o exemplo, né, da crítica. Manuel, esse bonitinho aí da boina, resolveu recolher flores para a mamãezinha. Pegou flores, colocou no jarro, mas ele tem apenas 4 aninhos. Foi carregar o jarro e pá, quebrou. A mãe chega bem na hora do barulho, pá, aquela lambança, aquela bagunça. Aí pensa, ela já vem
Então, com a crítica, como que vocês acham que ela vai falar? Você está estabanado demais, Manuel. Não é assim? Será que você não consegue fazer nada direito? Olha aí, essa é a crítica. E como é que ela pode falar? O que aconteceu, meu filho? Você se machucou? Se ela tiver essa atitude, ela vai descobrir que, na verdade, ele não estava com intenção de fazer nenhuma bagunça, ele estava com uma boa intenção. E já que ele bagunçou, nesse sistema de educação sem agressividade de causa e consequência, você quebrou, deixa que eu vou catar o caco de vidro, mas você pode ajudar aqui, ó, passando esse pano. Me ajude a limpar a bagunça que você fez. Causa e consequência. A crítica materna para um adolescente tem um peso destruidor. Segundo Kern, da Unifesp, entre as pacientes com anorexia é comum encontrar famílias muito críticas em relação a seus membros e mães que apresentam uma preocupação extremada com o corpo ou com a alimentação. Geralmente, essa anorexia manifesta na adolescência, é um problema de vínculo ali, ó, do 0 a 2 anos. Aquela vinculação que nós falamos logo no início. Então, olha as falas da mãe. Menina, você está feia. Menina, você está gorda. Ah, a menina vai, põe uma roupa que não combina, e às vezes a mãe está apressada, coitada, não está nem com intenção de agredir a criança, mas fala, ah, não, mas você não sabe se vestir, não, daqui, ó, essa roupa aqui combina com essa, ó, aqui, ó, você não sabe escolher roupa, não. Isso fica no inconsciente. E aí chega na vida adulta, ela não consegue escolher a roupa, ela se olha no espelho, ela está magra, mas aí ela quer fazer o regime, ela está bem e ela quer fazer cirurgia plástica. Tem a ver com essa aceitação, com essa insegurança. E por que a gente critica os nossos filhos? Porque a gente quer que eles façam melhor, não é assim? A gente faz com uma boa intenção, só que o resultado é que é desastroso. Talvez nossos pais se comunicassem assim conosco quando nós éramos pequenos, e por isso que a gente repete esse padrão. Fazemos críticas porque, às vezes, estamos cansados, estressados, está com raiva lá no trabalho, vai e acaba fazendo uma crítica sem muito filtro para conversar com a criança. Mas só que os nossos filhos não entendem a crítica como um incentivo para uma melhoria, eles entendem isso como agressão. Nós não estamos falando de paz, nós estamos falando de agressividade, violência. Então, a crítica constante, o nosso filho entende isso como um ataque. E não é só nosso filho, não, gente. Qualquer adulto que estiver do lado de alguém que só critica ele vai entender aquilo como agressividade e vai acabar se afastando. E aí, qual é a consequência de uma criança ser educada nesse ambiente assim? Elas se tornam também agressivas, reproduzindo essa relação fora do ambiente familiar, ou elas são defensivas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu estou vendo que o bebedouro ficou aberta a torneira. Ah, mas não é culpa minha, não, porque não fui eu que fiz isso. Eu nem bebi água agora. Ei, calma, eu não estou te acusando de nada, não. É a pessoa que já está na defensiva. Por quê? Porque ela foi criticada muitas vezes. Então, ela já tem essa postura de defensiva. Tá? Demonstrar amor é dar limites, e dar limites não é só o limite físico, mas você também dizer não ao que entra na sua casa. Aqui em casa não entra pornografia, aqui em casa não entra filmes de terror, aqui em casa não entra conteúdos inadequados, sexuais, aqui em casa não entra droga, não entra bebida, enfim. Você tem que colocar esses limites na sua casa. E, já que estamos nos limites, criança não namora nem de brincadeira. Essa história, quem é sua namoradinha na escola? O menino tem 4, 5 anos. A doutora, sua namoradinha bonita. Não existe isso, gente. Criança não namora, não vamos hipersexualizar as nossas crianças. Terceiro pilar, ser o exemplo. Nossos filhos estão prestando atenção em nós. Talvez não ao que nós estamos falando ou dizendo, mas certamente ao que nos vem fazer. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhinhos. Isso é André Luiz. Ele diz para nós que muitas vezes a gente, com os nossos próprios exemplos, em que a gente vai educar muitas vezes com ameaças, né? Fica quieto, senão o homem do saco vai te pegar. Fica quieto, senão a doutora vai te dar uma injeção. Daqui a pouquinho a mamãe te dá esse brinquedo. Você vai dar mesmo o brinquedo?
A doutora vai dar mesmo a injeção? Se ele não ficar quieto, a doutora vai dar a injeção quando ele tiver uma necessidade. E o homem do saco? Existe mesmo? Quando o nosso filho descobrir que isso é mentira, a nossa relação ela é afetada. Não existe relacionamento com base na desconfiança. Todo relacionamento é pautado na confiança, e não existe confiança com mentiras. Quando ele descobrir que a gente falava nem sempre é verdade, você acha que ele vai procurar quem quando ele tiver um problema? Ele vai procurar quem quando ele quiser saber sobre as descobertas sexuais? Ou com alguma coisa diferente que ele viu ali na internet? Está diferente. Ele vai conversar com quem? Com quem ele pode confiar. Situações do dia a dia. Né? As gêmeas Ana e Elisa estavam no banco de trás do carro e brigando sem parar, e a mãe já estava com a cabeça cheia. Ela grita e fala assim: meninas, parem de brigar. As gêmeas se olham, soltam um sorrisinho e falam: mas mamãe, você e o papai brigam o tempo todo? Como nós nos comportamos. E aí, como nós temos falado em casa? Nós temos gritado com frequência? Como está a nossa agressividade? Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. Isso é André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Mas não só André Luiz nos diz isso. O Winnicott, que foi um psiquiatra, ele era pediatra e depois acabou indo para essa vertente aí da psiquiatria, ele dizia isso, que a criança era o sintoma dos pais. Ela era o sintoma, quer dizer, ela manifestava a desarmonia familiar, que às vezes estava abafada. Maria Montessori também diz isso, que a criança é uma esponja a absorver o seu meio ambiente. Quantas crianças adoecem, fazem doenças repetidas, e o que elas estão manifestando é ali uma desarmonia do próprio lar. Então, nós atentarmos também como nós temos convivido na nossa família. E aí, para completar, André Luiz vai dizer para nós, no Mecanismos da Mediunidade, que a criança é médium dos próprios pais. Vou ler textualmente. A maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram o veículo físico, ou seja, os pais, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores. Ele vai dizer que nós temos a nossa aura, o nosso pensamento gerando um campo magnético, e que os pais com os filhos vivem em comunhão magnética e psíquica. Então, é isso que nós acabamos de falar, as crianças captando. Então, muitas vezes você não está falando nada, mas aqui está um turbilhão, ela capta isso. Está uma desorganização, a criança capta isso e manifesta. Manifesta com sintoma físico e psicológico. Tá? E ele vai dizer o seguinte, que é uma coisa bem legal, que a gente, pai, professor, evangelizador, nós funcionamos como indutores magnéticos. O que é um indutor magnético? É quando ele é capaz de produzir um campo magnético à distância. Então, uma corrente aqui, projeta uma corrente ali, cria um campo magnético. E ele faz essa analogia. Então, que o pai, ele, com a sua frequência de ondas mentais, ele provoca a mesma frequência no filho. Isso é muito legal. Então, se a gente busca se transformar, se a gente busca a nossa paz, mesmo que o nosso filho esteja vinculado às trevas, ou supor que é uma pessoa, é um espírito endividado que veio ali e que está em desarmonia, nós conseguimos interferir nisso, projetar ali. E ele fala que os professores fazem a mesma coisa. Eles diminuem a frequência vibratória do pensamento e atinge o aluno. Então, olha que poder que tem um professor que está conectado com o mais alto, que faz sua oração, que procura fazer uma boa leitura. Perfeitos não somos, pessoal? Claro que não, nós não somos, nós estamos muito distante disso. Mas que pelo menos a gente tem esse cuidado de emitir, sabe o quê? Amor. E tem outra coisa, não adianta a gente falar se a gente não sente.
Certa vez, uma mãe procurou Gandhi e falou assim para ele: olha, eu trouxe meu filho aqui que ele está com problema com açúcar, ele não pode comer açúcar, eu quero que você fale para ele não comer açúcar. Gandhi olhou e falou assim: volta com a criança daqui 5 dias. A mãe não questionou, foi embora e voltou. Pensou, de repente, ele vai trazer uma história, vai fazer alguma coisa aqui com essa criança, não sei, né? Voltou. Aí ele abaixou, olhou no olho da criança e falou assim: menino, não coma açúcar. A mãe olhou e falou assim: uai, mas se era só falar, por que você não falou há 5 dias atrás? Ele falou: porque há 5 dias atrás eu comia açúcar. Agora eu não como mais açúcar. Vocês estão entendendo? Então, um evangelizador ou um pai que vai falar de alguma coisa, menino, não mente, mas que ainda não conquistou isso aí, essa vibração não chega. A mesma coisa, eu estou aqui conversando com vocês e, de repente, vai fazer sentido para vocês. Vocês vão sentir porque eu passei pelas experiências. E eu estou falando o que eu vivenciei. Então, enquanto nós, pais, se a gente vai falar para a criança, ou nós estamos educando essa criança para a paz, se a gente ainda estiver vibrando diferente, essa nossa fala não vai ter o peso magnético, não vai ter esse envolvimento, não vai ter tanta força, porque a nossa palavra tem força, como uma palavra de quem realmente está vivenciando aquilo ali. Então, já que nós estamos falando disso, como eu tenho lidado com a violência que há dentro de mim? Ou o pessoal aqui, hein, Sônia, já está tudo, já superou essa questão da violência? Como é que estamos, hein? Temos sim violência, né, pessoal? Olha, Joana de Ângeles, a raiva, que é a violência, exterioriza-se toda vez que o nosso ego é ferido, desferindo golpes violentos de injúria e agressividade. Toda vez que nós nos sentimos ameaçados, a gente tem um ataque de raiva. É natural, é um mecanismo de defesa. Tá certo? Então, é normal sentir raiva. A Joana de Ângeles fala isso para nós no livro Conflitos Existenciais, no livro Autoconhecimento também. É normal sentir raiva. Agora, o que nós vamos fazer com ela é que são outros 500. Então, é uma emoção base e é uma energia de movimento. Ela indica que nós precisamos mudar alguma coisa. Agora, o que é cada um consigo mesmo. Se é uma mudança exterior ou se é uma mudança interior. Então, algo não vai bem. O que não vai bem? E por que eu senti raiva? Então, quando a gente sente raiva, a gente tem que começar a raciocinar. Por que eu senti raiva? Eu, por exemplo, já identifiquei que eu começo a ficar irritada. E aí a gente é assim, ó. Aí são sempre os outros, né? Nossa, mas esses alunos estão difíceis demais. Nossa, mas esses meus meninos estão muito agitados. Nossa, mas os pacientes estão... Aí eu começo a refletir, uai, mas é eu que estou começando a ficar intolerante, começando a ficar com raiva, né? Então, o que foi? Geralmente, é quando eu estou cansada. Eu já descobri isso em mim. Então, eu paro mais, descanso, dou uma diminuída, descanso, aí eu volto para o meu ritmo natural. Mas isso sou eu. Cada um de vocês tem que parar e pensar por que está sentindo aquela emoção. A Joana de Ângeles vai dizer para nós que, no livro Conflitos Existenciais, que uma das causas pode estar na vida presente ou na vida passada. Na vida presente, quando a gente teve cuidadores violentos ou negligentes, que é aquela história que eu comecei no início da nossa conversa, né, do vínculo, de como nós somos tratados, se foi com agressividade, se foi com amor, se a gente se sentiu inseguro, porque toda vez que a gente se sente inseguro ou ameaçado, a gente não agride? É isso. E, às vezes, o outro nem fez nada com a gente, mas a gente não tem a autoestima boa e a gente se sente diminuído, inseguro. Aí é a hora que a gente sente raiva. Quando a gente está com medo, a gente também tem raiva. Às vezes você tem um ataque de raiva porque você ficou com medo. É uma situação nova, é uma pessoa que ameaça o seu cargo. Avalia. Insegurança, já falei, baixa autoestima. Em outras vidas, ela vai dizer assim, que quando nós abusamos da autoridade, tivemos o orgulho ferido e temos culpa, muitas vezes nessa vida a gente vem mais com raiva. Por quê? Porque a gente quer que o mundo seja do jeito que a gente planejou, né? Inclusive, a gente não concorda com o clima, a gente não concorda com os tempos, né, da nossa vida, com as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente esquece que quem comanda a nossa vida é Deus. Né? Então, isso aí, às vezes, é orgulho.
Bom, eu identifiquei que eu estou com raiva. O que eu faço agora? Eu extravaso ou eu engulo a raiva? Já que eu sou espírito, eu já aprendi que se eu extravasar, eu vou lesar meu perispírito. Não é assim? Porque quando a gente agride outra pessoa, quando a gente prejudica outra pessoa, a gente lesa o nosso próprio perispírito. Ou a gente engole? Bom, mas aí se a gente engolir, pessoal, sabe o que vai acontecer? Somatização, a gente adoece, tem câncer, a gente tem depressão, dor, ressentimento, ansiedade, hipertensão, taquicardia, um monte de coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, reconhecer que está com raiva. Nossa, eu estou com raiva. E não projetar no outro. Tá? Perguntar por quê. Por que eu estou com raiva? Mas aí a gente tem que ter coragem. Eu gosto muito de um exemplo do Rossandro, que ele conta que tinha uma paciente que ela chegava assim, ela tinha raiva de todo mundo, né? E tinha uma lista das pessoas que ela odiava. E aí chegou a última vez, na consulta, ele falou assim, nossa, você não sabe o que a última que aquela nojenta fez. Aí ele pensou assim, mas, bom, tem uma lista, né? Qual nojenta que é dessa vez, né? Aquela nojenta. Você não sabe o que ela fez, então? Uai, ela tirou 10. Você acredita que ela teve a coragem de tirar 10 no seminário? Aí ele parou e falou assim, olha, que você era invejosa, eu já sabia, mas burra eu não sabia, não. Ela, mas o que é isso? Eu estou te pagando aqui para você me chamar de burra? E aí ele faz uma reflexão com ela. Ele fala assim, olha aqui, que é a história do nomear as emoções que a gente tem que ensinar para os nossos filhos também. Então, olha só, você não está com raiva dela, ela não é nojenta, ela não fez isso para te agredir. Porque ela falou assim, olha, ela fez isso só para me agredir. Ela não fez isso para te agredir. Por que você, ao invés de ter despeito, você não passa a imitá-la, então? Ela tira 10, você reconhece que, na verdade, você está com inveja, não é? E copia. Faz também igual. E aí a raiva passa. Tá certo? Porque aí você reconheceu que não foi o outro que te agrediu. É você que estava ali confuso com todas as suas emoções, sentindo, na verdade, diminuído, e aí você vai trabalhar para melhorar a sua autoestima. Porque eu fiquei com raiva, porque às vezes pode ser esse mecanismo, e o que eu quero mudar? Não é uma energia de mudança? O que eu quero mudar? O que está te incomodando? Se você não sabe, para um minuto da sua vida, todos os dias, e faz silêncio, que Jesus te responde. Faz essa pergunta para o seu inconsciente. O que é? Por que eu estou sentindo raiva? Põe uma musiquinha, fecha os olhos. Às vezes a resposta não vem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, mas às vezes vem num sonho. Numa música, você escuta uma música e fala, nossa, essa frase tem tudo a ver. Porque o inconsciente se manifesta assim. E Deus fala conosco através do inconsciente. Ele trabalha as imagens, o onírico, o não verbal. Então, vem a resposta para você. É só você questionar. Ou é uma mudança interior? É uma mudança de emprego? O que é? Faz essa reflexão. Colocar limites. A gente tem que colocar limite, pessoal. Falar o que não gostou. Fulano agiu com você, tomou uma atitude, você não gostou, chega no fulano, olha, aquele dia você falou daquele jeito, parece que eu não gostei, o que você queria falar mesmo? Ao invés de você ficar tirando conclusão, o fulano passou lá na casa espírita, não olhou para você, é porque ele é metido, porque ele não vai com a tua cara, porque é isso, só porque você estava mal vestido ele não te olhou? Às vezes ele não te olhou porque ele está com um problema muito grande. Ele está precisando de você. Ele está precisando de você. Então, conversa, dialoga. Vamos lidar com a raiva na prática. Olha a situação, fechada no trânsito, né? A pessoa te fechou, meteu a mão na buzina, te xingou e você ficou pé da vida. Mas assim, pé da vida mesmo, disse assim, eu sou espírito, não vou desejar nada de ruim para você, mas que Deus faça justiça, né? A coisa assim, bem tranquila e suave. Vou orar para você. Você estará nas minhas orações, não é assim? Mas aí se pergunta, por que eu senti raiva? Às vezes você sentiu raiva porque você está apressado, porque você está atrasado, você não quer ouvir nada, ou porque você
está se achando mesmo, que tudo tem que ser do seu jeito, que você não gosta de ser interrompido. Aí, se for isso, você dá uma freada. Né? Você dá uma freada. Veja por outro ângulo, pensa assim, gente, olha, o Pateta me fechou aqui, né? O Pateta do desenho, tá, gente? Não é a pessoa, não, que fechou. Vai ver que ele está com piriri, com uma diarreia, tá precisando sair correndo, né? Atravessar o sinal. Pensa assim, ele tem um motivo, né? Observe os fatos e não as pessoas, né? O caso que nós falamos lá do roçando, né? É a menina ou é o fato que deixou a outra com raiva? E fazer uma higiene mental. Você percebeu que você está com raiva, que você está se sentindo menosprezado? Muda esse pensamento. Não, o que é isso? Está tudo bem, na minha vida está tudo certo. Se eu vou chegar atrasada, é porque, de repente, tinha até um acidente. Não, está tudo certo. Deus comanda a minha vida e eu estou conectado com a abundância da vida, porque eu sou filho de Deus. Muda o pensamento. Mas está tudo dando errado na minha vida. Eu saí hoje, perdi a chave do carro, na hora que eu consegui achar, o elevador enguiçou, tive que ir de escada, depois peguei o carro, o cara me fechou, chego lá, nossa, tudo está dando errado. Não, pensa assim, gente, olha, que legal, estou sendo desafiado, não é? Porque Deus está confiando em mim de alguma forma. Muda o pensamento, né? Exemplo da fila do banco, você está lá, e aí está demorando muito, você sente o incômodo. O que eu quero dizer para você é que isso não é egocentrismo, não é mecanismo de defesa do ego, não tem nada disso. É normal. Você está lá, está incomodado, e você precisa fazer alguma coisa. Não é uma energia de mudança? É uma energia de mudança, precisa fazer alguma coisa. O que são as coisas erradas? Você está incomodado, né? Aí você começa a agitar a fila. Né, gente? Esse trem aqui não está certo, não, né? Tá, né? O que você está achando? Né? Você está agitando a fila. A gente faz isso às vezes. A gente está incomodado com uma coisa e a gente começa com um colega, né, lá da casa espírita. O que você está achando do dirigente? Hein? Nossa, mas eu não estou gostando desse trem, não, né? Aqui, ó, o bochicho. Aí você não, vestiu a capa do santo. Não, está tudo bem. Eu frequento a casa espírita, aqui de Anápolis, fui no seminário sobre raiva. Eu, inclusive, nem tenho raiva, sou uma pessoa sublimada, está tudo bem. Não faça isso, porque é mentira. E aí, uma hora vai vir, você vai ter uma gastrite, uma dor do estômago. E você não sabe por quê. Não, gente, eu não sinto raiva de nada, mas eu tenho uma gastrite. Omeprazol, pantoprazol, já passei por todos, né? Aí você começa a culpar. Aí você não fez a fofoquinha, não, né? Não agitou a plateia, não. Mas aí você começa a culpar o mundo. Mas também, você já viu, né? Governo, foi mudar o governo, olha aí, afetou. Aqui o banco, a Caixa Econômica Federal, é assim mesmo. Começa a reclamar. Toda vez que a gente reclama, a gente joga lama à nossa volta. Lembra disso? Quando a gente reclama, a gente joga lama. Qual é a atitude correta? Tem alguma coisa errada. E aí é lógico que vai vir uma energia de raiva para promover mudança. E qual que é o certo? Falar com a pessoa. Reclamar com o gerente, não é fazer fofoquinha. Então, tem uma situação que está te incomodando, aonde você está, você tem que chegar na pessoa e falar. Mas não é falar naquele momento que o sangue está nos olhos, não. Que está na cabeça, não. Acalma e tenta dialogar. Enxergar o outro ponto de vista. Então, chega no gerente e fala, olha, eu quero uma explicação, que está demorando muito aqui a fila. Ele vai te dar uma explicação. E se ele não te der, e a segunda vez repetir, a terceira, se você continuar nesse banco, aí é automartírio, né? Você não vai para o nosso lar mais rápido por causa disso, não, viu, gente? Vou te dar essa notícia. É mais fácil você mudar de banco. É assim que a gente faz. Vê energia de mudança. Você avaliou, não é egocentrismo. É uma situação que você pode mudar. Você conversou, falou, pontuou, a situação não melhorou, tentou ver de outro ponto de vista, está incomodando? Muda, gente. Deus não falou que a gente tem que se automartirizar para ir para o nosso lar, não. Não foi isso. Tá? Aqui eu já falei da alimentação, não vou falar porque acho que o tempo já está indo. 10, né? Então eu vou seguir. Isso aqui é um teste para a gente ver se a gente passou na prova, né? Foi uma aulinha de raiva, agora a gente vai ver se a gente passa na prova, tá? Carlos, 4 anos. Coitadinho do Carlos, o dia dele não está fácil. Não está fácil. Deixa eu explicar para vocês. O pai é médico, né? E o pai teve uma cirurgia de emergência, foi buscar o Carlos com 1 hora de atraso. O coitadinho esperou o paizinho lá. Tinha uns coleguinhas atentando ele, mas ele resistiu, ele não brigou.
Ele chegou em casa, ele estava com fome. A mãe dele estava apurada lá com o jantar. E, além disso, Carlos tem uma irmãzinha. Olha a carinha linda da irmãzinha. E essa irmãzinha, brincando ali com ele foi mexer na lancheira. Pá, olha a bagunça. Imaginem o desfecho da cena. A mãe apurada, o pai também, com o dia cheio. O que vocês acham que aconteceu? Não faz mal, filho. Olhe, você pode limpar com isso aqui. E o pai lhe entrega a pá e a vassoura. Que lindo isso, né? Se a gente conseguisse concluir os desfechos das cenas das nossas casas, sempre assim. Mas então eu vou confessar para vocês que também na minha casa não é sempre cor-de-rosa. Muitas vezes eu também exagero. E aí é tão lindo a gente perceber-se frágil e humana, com o direito de errar, com o direito de pedir desculpas. E se a gente ensina isso para os nossos filhos, isso é uma grande herança. Então, certa vez, eu estava num desses dias assim bem maravilhosos, né, que Deus prova a gente e testa. Cheguei em casa cansada, e a minha pequenininha tem 9 anos, os 2 mais velhos são adolescentes. E ela estava bem agitada. E eu disse, minha filha, mamãe hoje não está com paciência, não extrapola não, mas ela extrapolou. Ela extrapolou muito. E eu extrapolei também, e eu falei. Gente, eu falei meia hora. Eu falei meia hora na cabeça dela. Falei. Aí, por fim, colocamos no cantinho do disciplina, dormiu, tá? No outro dia eu falei assim, gente, não está legal não. Eu exagerei, não está certo. Busquei na escola, cheguei em casa, sentei ela do meu lado, mamãe quer conversar com você. Eu olhei no olhinho dela, falei, a mamãe quer pedir desculpa. Ela falou, de quê, mamãe? Eu falei, de ontem. A mamãe exagerou. E aí, isso, meus olhos já estavam cheios de lágrimas. E aí ela começou a chorar também, pegou na minha mão e falou assim, mamãe, eu também exagerei. Então, eu percebi que naquele dia, a maior reflexão não veio do cantinho da disciplina. Foi quando eu me mostrei humana para ela. E abri essa porta das emoções que as almas conversam. E permiti que ela também fosse humana, que ela também errasse. E, quem sabe, assim, no futuro, quando ela for adulta, ela não se martirize e não se culpe quando ela errar. Afinal, somos humanos. Vamos errar muitas vezes e é errando que a gente vai acertar. Então, como estamos na nossa própria vida? Estar presente na nossa própria vida é amar-se. E se nós falamos que a gente só constrói a paz quando a gente se ama, a gente só consegue se amar quando a gente olha para nós, para as nossas pendências, para o que não está legal. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue aceitar que o outro é humano também. E a gente não se sente agredido. E a gente consegue conectar-se com a abundância da vida que vem do nosso Pai Celestial. E quando a gente faz isso, a gente se conecta com o outro, numa relação amorosa e pacífica. E a gente aprende a agradecer. Então, nesse slide da nossa presença na nossa própria vida, e que isso vai refletir nos nossos filhos, eu quero dizer, se até agora você achou que não educou satisfatoriamente seu filho, está tudo bem. Todo dia a gente aprende. Amanhã tem um novo dia e Deus nos oferece as portas do recomeço a cada amanhecer do sol. Recomecemos amanhã. 4. Espiritualizar. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. A única tarefa que Deus nos dá, quando envia para nós um de seus filhos temporariamente, é que nós possamos pegar na mão desta criatura, desse ser, e aproximá-lo de Deus. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós cuidamos de nós, da nossa própria criança interior, e se a gente se espiritualiza também. Então, espiritualizar
não é só levar na evangelização ou só fazer oração. Isso é muito importante, claro que é. Mas é também procurar sentir essa presença amorosa de Deus em nós, nos permitindo ser felizes. E espiritualizar é conectar-se com Deus e esperar sempre o melhor da vida. E aí eu vou dizer para você que você é filho de Deus. No dizer de Joana de Ângeles, observaste a tua herança divina, a tua filiação. De quem você é filho? Você é filho do arquiteto do universo. Tudo que é dele é seu, em abundância. Então, nada deverá nos preocupar demasiadamente, porque a única fatalidade que nos espera é a felicidade, a plenitude. Confiar. Deus nos conhece. Como diz o Salmo de Davi, Ele sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. Ele está ao meu lado, dentro e fora. Me conhece desde a formação dos meus ossos no ventre da minha mãe. Conhece os fios do meu cabelo. Ele sabe do que você consegue. Então, se a dificuldade chegou na sua casa, na forma de desafio familiar, seja ele qual for, Deus te estudou antes. Ele pesou todos as suas forças e Ele dosou e deixou que chegasse a você, a mim, somente aquilo que a gente conseguisse transpor e superar. Então, se a dificuldade chegou, não se desespere. Você consegue. Não é suportar, é superar e avançar. E se você educou o seu filho nas bases do amor, você se dedicou a ele, e ainda assim ele se extraviou no caminho, porque isso acontece, está no Evangelho, sossega seu coração. Antes dele ser seu filho, ele é filho de Deus, e Deus está olhando por tudo. Confia, Deus sabe o que faz. E já encaminhando para o final, vou trazer algumas falas do Essa de Queiroz, que está no livro da Inquisição e o Outro Lado. Os filhos de Deus são espíritos imortais que necessitam de firmeza e amor para se educarem. É preciso ter alegria para educar. Aprende-se mais nos jogos e nas brincadeiras que nas lições repetidas a palmadelas e castigos. Só o amor é capaz de abrir as portas da razão para o verdadeiro entendimento da realidade que nos cerca. No convívio alegre e respeitoso, poderemos estender o tapete para Deus, fazer morada em nosso templo íntimo. Meu Deus, se a gente abre esse tapete para Deus entrar dentro de nós, que maravilhas não faremos ao nosso redor. Convidá-los para o seminário, segundo encontro do Departamento de Família da AME Brasil, que acontecerá nos dias 22 a 24 de novembro, na cidade de Maceió. E eu trouxe aqui uma psicografia da irmã Eulália, que é esse espírito que nos acompanha, que ela fala sobre a chave que cura e pacifica. Estamos falando de paz. E ela vai fazer um comentário desse versículo que está na Epístola de João. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Há quanto tempo procuras resposta para o que tens dentro? Quantos olhares passaram por ti sem penetrarem as portas da tua alma? Quantos pés caminharam contigo carregando por um tempo o fardo que te oprime o peito? Quantas vezes sorriu em busca de afeto e quantas vezes chorou quando ele se foi? As portas das emoções escondidas pedem uma única chave: o amor que tens por ti mesmo. Esta porta traz um oásis de delícias a refrescar a tua alma sofrida através dos tempos. Nos recessos de ti mesmo estão as respostas que tanto procuras, estão a paz e o contentamento. Nos momentos de silêncio, Jesus visita-te neste templo íntimo e segura a tua mão. Olha nos teus olhos, caminha contigo, oferece-te o ombro para carregar o teu fardo.
porque Ele é o sorriso que acalma, a verdade que eleva, o amor que cura e permanece. Entrega a Ele a tua dor, e Ele virá com a chave para descerrar a pacificação do ser divino que há em ti, a paz do ser divino que há em ti. E juntos passearão no jardim de delícias, promessa do Criador. Não é promessa, é lei. Quem faz o melhor haverá sempre de esperar o melhor. Não é promessa, é lei de retorno. Então nós vamos dizer o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, Criador do universo, e se Ele permitiu que seu filho chegasse até ti, é porque você é o melhor pai, a melhor mãe que essa criança poderia ter. E é nos recessos da sua alma que estão as respostas para a melhor educação do seu filho. Porque aquele castelo íntimo da maternidade é uma construção individual, que cada pai e mãe faz com seu próprio filho. Por isso que não tem manual. Mas nos momentos de dúvida, recolhe-te no teu templo íntimo, que Deus vai te responder. Ele vai trazer as respostas para você e teu filho. E educar o filho para a paz é mostrar para ele as emoções, ensiná-lo a nomear. Então, quando ele diz assim, mamãe, eu te odeio porque você não deixou ele fazer o que ele queria, você diz, você não me odeia não, você está só com raiva porque eu não deixei você fazer o que você quer, você está frustrado. Olha que lindo, nomear as emoções. Aí ele não vai confundir as emoções igual no caso do Rossandro, que a menina confundiu tudo. Ensiná-lo a identificar as emoções, porque nós mesmos identificamos as nossas. Ensinar para ele o caminho do autoconhecimento, lidando com as emoções e amando. Ao amar a nós mesmos, ensinamos os nossos filhos a se amarem. E se eles aprendem a se amar, eles guardam as armas da violência. Porque uma alma que ama a si, que ama o próximo, é uma alma que já se conectou com o divino. É uma alma que já traz a paz em si e irradia para o mundo. Uma paz a todos, que Jesus possa nos conduzir de volta aos nossos lares em paz e curando as feridas da nossa criança interior. Muito obrigada. A gente gostaria de solicitar ao Renato, lá do Centro Espírita Caminho da Luz, que se aproximasse, caso esteja aqui, para que ele possa fazer a prece de encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de termos estado aqui nesta noite, pelo conforto espiritual que podemos receber, pela paz, pelas boas energias que podemos aqui receber neste ambiente. Agradecemos ao Mestre Jesus, que amparou a organização desta Semana Espírita aqui neste município. Que todos os demais dias possam correr sob o seu amparo e da sua equipe espiritual, assim como foi hoje. Agradecemos as mensagens aqui recebidas, as confortadoras mensagens, e que possamos internalizar esses conhecimentos e aplicá-los em nosso dia a dia, junto à nossa família, junto àqueles que trabalham conosco e todos os demais que convivem de alguma forma conosco. Que a graça divina possa crescer dentro de nós e por onde passarmos possamos expressar o amor do Mestre Jesus. Assim sendo, Senhor, te pedimos que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.